Estamos no final de 2023 e ainda não se fala nas escolas sobre dinheiro, pelo menos à escala que devia ser falado. O pior é que em casa também não, porque o ciclo tem de começar a algures. Só que este conhecimento financeiro, ou a falta dele, pode bem fazer a diferença entre uma vida descansada e uma que nos deixa em constante ansiedade à espera da bolha de ar trazida pelo final do mês. Como usar o dinheiro, como o guardar, o que fazer e não fazer com ele, traz-nos a duas das lições mais relevantes que todos deviam saber e a escola nos está a falhar por não ensinar. É surpreendente, diria até preocupante, a quantidade de conhecimentos úteis, alguns absolutamente essenciais, que não nos são transmitidos pelo sistema de ensino obrigatório, ao qual dedicamos 12 anos para adquirir aquelas que são, na teoria, as bases para o nosso crescimento enquanto pessoas integrantes de uma sociedade. Falamos sobre a história de Portugal, exploramos o funcionamento do corpo humano, identificamos os continentes e os países à volta do globo e aprendemos a resolver equações matemáticas, que é tudo muito importante. Mas especialmente nos dias de hoje, sou só eu que acho extraordinário como é que literalmente aquilo que faz mover o mundo não é abordado. Eu frequentei a área de ciências com geometria descritiva e saí para a faculdade sem saber nada sobre o dinheiro, que é essencial tanto para as escolhas simples do nosso dia-a-dia, como para as decisões que mudam a nossa vida, a das pessoas à nossa volta e do ambiente onde nos inserimos. Há quem diga então que, tal como outros tópicos relevantes não são incluídos nos programas curriculares, o dinheiro e a nossa relação com a sua aprendizagem deve ser estabelecida fora das salas de aula, eventualmente através da família ou da internet. O problema com o primeiro é que, infelizmente, como muitos dos nossos pais, tios ou avós foram educados nestas mesmas circunstâncias, a educação financeira dentro do foro familiar da grande maioria dos portugueses também não é a melhor, independentemente da experiência de vida proveniente da idade. Aliás, não é raro cruzar-me com adultos de 40 ou 50 anos que não sabem distinguir um cartão de crédito de um cartão de débito. Quanto ao aprender na internet, é sem dúvida uma forma de fazer face a esta falha, mas que muitas vezes peca por tardia. Porque quando ganhamos a consciência de que a temática do dinheiro é sequer algo que precisamos efetivamente de dominar ou com o qual pelo menos temos de estar mais à vontade, a probabilidade é já termos batido com a cabeça. Termos sido sujeitos a algum tipo de multa por incumprimento de obrigações, como já foi o meu caso, ou tomada uma decisão financeira comprometedora da nossa estabilidade no longo prazo, como acontece com muitos jovens que vão correr fazer créditos automóveis ou créditos pessoais fora do seu orçamento. Lá está, a maioria cresce sem saber poupar, sem saber gerir o dinheiro que recebe no Natal, nos anos, ou mesmo mensalmente como mesada, se houver, e depois, mais tarde, quando chega à vida adulta, não sabe o que fazer com o salário, como organizar despesas, como pagar contas, impostos, o necessário para a compra de uma casa, de um carro, uma data de coisas que eventualmente poderão ser aprendidas por tentativa e erro. Só que não saber o nome do primeiro rei de Portugal pode resultar em alguma troça num grupo de amigos mais culto. Não saber como lidar com dinheiro pode garantir que nos enterramos tão fundo que temos de passar o resto da vida a tentar resolver as parvoíces cometidas. Foi exatamente nesta ótica, a de alguém que se viu completamente perdido neste mundo quando nele mergulhei de cabeça aos 16 anos, no seguimento do meu primeiro trabalho, que surgiu a minha vontade de partilhar algumas das aprendizagens que fui fazendo na vertente do dinheiro, do imobiliário e das finanças pessoais e que deram início à criação deste canal aqui no YouTube. Tanto que um dos primeiros vídeos que gravei foi sobre 5 lições que, na minha opinião, deviam ser ensinadas na escola. Hoje, com o patrocínio da Trading 212, uma das corretoras de investimento de mais fácil utilização para quem está a começar a poupar e a investir o seu dinheiro, vou voltar a essas origens falando sobre mais 2 ensinamentos que também me têm sido muito úteis e surgem como complemento aos outros 5. Uma delas é precisamente sobre o tema dos investimentos, de modo que se quiserem ir já criando conta pela Trading 212, uma ferramenta necessária para acederem a instrumentos financeiros sobre os quais falo mais à frente, fazendo-o através do primeiro link na descrição, podem ganhar de graça a fração de uma ação de uma empresa com um valor até aos 100 euros para iniciarem já um passo à frente. Devem sempre, no entanto, fazer uma pesquisa própria antes de investir em qualquer produto financeiro ou utilizar qualquer serviço. Vamos então às lições. Desde jovens ouvimos a expressão super clichê, o tempo é dinheiro. Ainda assim, poucas são as pessoas que a dizem compreendendo a inteiridade do seu significado. O tempo, ao contrário do dinheiro, não se acumula e não se guarda no bolso. Se há um recurso finito, é este. Todos o temos no mesmo montante e todos o podemos utilizar de forma igual a um nível absoluto numa base diária, claro. A diferença entre quem usa esse facto como desculpa para não fazer determinadas coisas acontecer e quem o utiliza a seu favor para aumentar a sua produtividade é que no segundo caso o tempo é utilizado como uma ferramenta e não um peso. É considerado uma moeda de troca que se pode investir.
Para tornar isto mais tangível, pensemos no nosso dia que, independentemente de quem somos, tem um plafond de 1440 minutos. Entre o sono, as refeições, os momentos familiares, as deslocações e o exercício físico, ainda temos de encontrar minutos para trabalhar. Naturalmente, toda a gente tem uma vida diferente. Se somos pais com filhos para cuidar, temos umas responsabilidades. Se somos adolescentes sem contas para pagar, temos outras e provavelmente sobra-nos mais tempo livre. Aquilo que nos cabe é a gestão destes 1440 minutos da melhor forma, com o intuito de os maximizar para o fim que desejamos, independentemente do desejo, que para a pessoa A pode ser construir a sua startup, para a pessoa B pode ser passar mais tempo com um familiar. A base para esta gestão intencional do tempo é perceber que cada atividade, seja ela qual for, tem um custo de oportunidade que é equivalente ao retorno, financeiro ou não, que obteríamos caso alocássemos esse tempo a outra alternativa. Com esta ideia em mente, um exercício útil a fazer é listar todas as tarefas por ordem de prioridade para nós e potencial de retorno, mais uma vez financeiro ou não, e depois identificar quais são as que exigem necessariamente o nosso tempo e das que não exigem, quais compensa mais pagar a alguém para fazer e obter de volta o tempo para alocar às prioridades. Estaríamos então a comprar tempo de outra pessoa, trocando o nosso dinheiro pelos seus minutos para que os nossos estejam a ser investidos nas tarefas que nos podem trazer mais benefício. Um exemplo mais claro é, se alguém sabe que recebe 50 euros à hora e pode trabalhar quantas horas lhe apetecer, não faz sentido, a não ser que queira, ser a própria pessoa a limpar a casa ou a cozinhar, porque há quem o faça por 10 euros à hora. Então, comprar estes 60 minutos de outra pessoa por 10 euros significa um retorno de 40 euros se dedicar essa hora à atividade que alguém está a pagar e gera 50 euros. Este é o caso em que o dinheiro é tempo. Eu pego no meu dinheiro, ganho tempo. Por outro lado, se eu estou numa posição em que tenho muito tempo, posso perfeitamente alocá-lo por forma a que se transforme em dinheiro. E não só quanto mais valor for acrescentado nessa dedicação de tempo, como também a quantas mais pessoas for acrescentado, maior vai ser a recompensa em troca dessa alocação temporal. Eu tanto posso dedicar uma hora a distribuir flyers por 5 euros, como se for médico posso dedicar a mesma hora a fazer uma cirurgia por dezenas de milhares. Em qualquer instância, peguei no meu tempo e ganhei dinheiro. Se há uma ideia forte que está entranhada nas camadas mais educadas e conscientes da sociedade portuguesa, é a de que temos de poupar. O que não nos explicam, no entanto, é que se não fizermos nada ao produto dessa poupança, vamos perder dinheiro a cada dia que passa. Não porque as moedas e as notas guardadas debaixo do colchão ou o saldo no banco se evaporam, mas sim porque tem lugar um fenómeno silencioso chamado inflação, que vai reduzindo o nosso poder de compra com o tempo. Felizmente ou infelizmente, nos últimos anos este tem sido um tema mais presente na vida das pessoas, o da consciência que existe uma subida generalizada dos preços dos bens e dos serviços nos mais variados setores e já se presta mais alguma atenção. É fácil de perceber que se eu em 2019 guardasse 500 euros num saco, que na altura me dava para ir ao supermercado 2 vezes, e agora em 2023 fosse lá buscar esse dinheiro para fazer as mesmas 2 idas às compras, vinha muito menos carregado. Por isso mesmo digo que o dinheiro hoje vale mais do que amanhã, porque conseguimos usufruir de mais bens e serviços hoje com o mesmo dinheiro que no futuro. É exatamente aqui que entram os investimentos como uma tentativa de aumento ou pelo menos de preservação do nosso capital. No fundo, em vez de deixar o dinheiro no banco sem render ou a render tão pouco que a taxa de inflação continua a ser superior ao retorno, é possível aplicá-lo nos mais variados ativos financeiros que temos à nossa disposição, tendo como um objetivo saudável que o retorno iguale ou, se possível, até supere a taxa de inflação. Claro que não devem interpretar isto como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Para começar a investir e explorar este mundo sobre o qual nunca nos ensinaram e que precisamente por isso pode existir algum receio, são necessárias 3 coisas. Capital inicial, que pode ser de apenas 5 ou 10 euros para testar as águas, molhar os pés e ver o quão à vontade nos sentimos. Conhecimento a adquirir proativamente através de uma pesquisa própria via livros, notícias, vídeos no YouTube. E para alguns instrumentos, de um intermediário financeiro, que é quem nos permite o acesso aos títulos cotados nas bolsas de valor. Uma das várias opções que temos à nossa disposição, e de que falei no início, é a Trading 212. Permite-nos o acesso a mais de 7.000 ações e ETFs sem comissões de transação, à criação de planos de poupança automáticos, ao investimento a partir de 1 euro, literalmente, a ganhar juros sobre capital não investido e muito mais. Novamente, se quiserem abrir conta lá, que é tão simples como abrir conta num banco, até menos trabalhoso, e ganhar ainda uma primeira fração de um título com valor até 100 euros de forma gratuita, podem seguir o primeiro link na descrição ou utilizar o código ZOIO na secção Utilizar código promocional da aplicação.
Pensemos em investir como plantar um jardim, e neste cenário o dinheiro são sementes. Se forem deixadas num pacote, elas não vão crescer, antes pelo contrário, podem até perder as suas qualidades com o tempo. Por outro lado, plantando-as num jardim, ao longo do tempo e com as condições certas, podem crescer e transformar-se numa paisagem bonita e até autorrenovadora. Isto porque, a um certo ponto, o resultado do dinheiro investido pode também ele começar a render, tal como uma planta que cresce e produz mais sementes. Mas como é que o dinheiro cresce? O exemplo mais direto é o das ações de empresas, que nada mais são que títulos muito pequenos da sua posse. Se eu comprar uma fração de uma empresa e ela crescer, o valor da minha parte também cresceu. De igual modo, se eu investir numa obrigação, por exemplo, os certificados de aforro que estiveram na moda há pouco tempo, é como se emprestasse dinheiro a alguém e pedisse uma recompensa por esse serviço. Se o dinheiro crescer mais rapidamente do que a taxa a que as coisas encarecem, então estamos-nos a proteger. Obviamente, esta atividade não é só rosas. O valor dos nossos investimentos pode subir e descer e o capital está em risco. É como a jardinagem. Por vezes, as plantas não crescem como esperado ou vem uma rajada de vento e danifica algumas plantas do jardim. É por isso que é importante ter uma variedade delas, praticar a chamada diversificação para, se algumas não se irem bem, haja outras a compensar. Se isto fizer sentido e o quiserem pôr em prática, depois da conta ser aprovada junto do intermediário financeiro, a única coisa que falta antes de ser possível investir é depositar fundo. Há duas opções para o fazer, através de transferência bancária ou do pagamento via cartão de crédito, débito, Apple Pay ou Google Pay. Escolhendo a primeira opção, vão aparecer-nos os detalhes da conta e a referência para fazer a transferência. Escolhendo a segunda, que é imediata e gratuita até aos 2.000 euros depositados, só é necessário colocar os dados do cartão e selecionar o montante. Depois disso, é aprender mais e ir à descoberta com consciência e responsabilidade. Gostava imenso que também partilhassem comigo algumas das lições que vos têm servido nos comentários. Digam se querem que faça outro destes e se quiserem ver o primeiro, apesar de já ser algo antigo e isso se notar bem na qualidade, podem vê-lo ao clicar na imagem a aparecer agora no ecrã. Se foram úteis estas duas lições, não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos. Por hoje é tudo, desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.